Bom dia. Então, estamos dando início à aula de discussão a respeito da videoaula número 8, Soluções da equação de Schrödinger, parte 1. Nessa aula, nós começamos a resolver a equação de Schrödinger para alguns potenciais. São potenciais simples, eles apresentam algumas descontinuidades, né? Essas descontinuidades forçam com que a gente imponha as condições de contorno para a solução da equação de Schrödinger e mostra para a gente como funciona, mais ou menos, a solução de um problema em mecânica quântica, segundo a teoria de Schrödinger. Então, basicamente, a gente tem que resolver a equação diferencial para diferentes regiões do problema, e nas interfaces das soluções, a gente tem que impor as condições de continuidade da função de onda e também da sua derivada. Então, no caso dessa aula, a gente resolveu o potencial degrau, que é uma partícula encontrando um potencial na forma de um degrau, e a gente resolveu o potencial barreira, que é um degrau de comprimento finito. A gente viu os coeficientes de reflexão e transmissão nesses dois casos. E para o caso do potencial barreira, a gente aprofundou um pouco mais a condição da transmissão, porque ela dá origem ao fenômeno de tunelamento, ao efeito túnel. Esse é um efeito puramente quântico, ele não pode ser explicado por nenhum modelo clássico. Ele é uma característica da mecânica quântica, que é a passagem da partícula por uma região classicamente proibida, e ela dá o entendimento desse processo também dá origem a uma série de desenvolvimentos tecnológicos, como, por exemplo, o microscópio de tunelamento e também o diodo túnel, né, que é um dispositivo semicondutor utilizado em eletrônica e microeletrônica, e que é baseado nesse efeito de tunelamento. Para a gente começar a discussão dessa aula, eu gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta, alguém gostaria de fazer algum comentário a respeito do desenvolvimento da aula, ou eventualmente chamar atenção para algum ponto da aula que foi interessante ou complicado demais. Bom dia, professor. Bom dia, Mariana, tudo bem? É a Mariana que está falando. Tudo? Então, a minha questão, eu acho que ela é um pouco só um inquietamento, assim, com essas coisas da quântica, Uhum. porque é essencialmente o que eu tinha entendido, né? Isso é lá naquela parte de quando a gente está tratando do potencial barreira. Minto, eu não lembro se é do potencial barreira ou se é do potencial degrau, mas é aquela questão de que, tipo, você tem uma partícula na região que seria classicamente proibida, não é exatamente uma transmissão, porque aquela partícula vai ser refletida, só que com um certo delay. É meio que isso, não é? É, E aí eu acho que a minha questão ficou. Então, se você confirma que é meio. Pode ser interpretado como um delay na reflexão, a minha questão acho que fica na questão ali dos metais, né? Quando você vai dar os exemplos. Porque aí, olhando daquela forma, o que me dá a entender é que o elétron ele precisa realizar um trabalho para deixar aquela superfície, né, entre a superfície do metal e o degrau da barreira. E aí, quando ele consegue realizar esse trabalho para deixar o metal e ir para o outro, é quando acontece a coisa do tunelamento. E aí, o que me deixou, acho que, um pouco inquieta e que me incomodou um pouco é que eu não entendi se o elétron, ele de alguma forma tem, por causa de algum efeito, alguma coisa assim, ele ganha essa energia para poder superar a barreira, digamos assim, ou se é uma coisa espontânea que simplesmente acontece, sabe? Porque eu fiquei pensando nisso, eu falei, bom, então
Pode ser que ele tenha uma energia e ele faça esse processo, né, passe por esse efeito de tunelamento. Só que aí me parece que é uma coisa que seria explicada de alguma forma pela mecânica clássica, e aí eu não sei se eu tô errada, assim, Uhum. porque parece que seria uma situação onde, de alguma forma você teria um elétron excitado, talvez por um campo elétrico, por alguma coisa, e isso poderia acontecer. Mas nesse caso você não tem uma excitação por campo elétrico e parece que é um processo mais espontâneo. E aí eu queria saber mais ou menos como que como isso pode acontecer, sabe? Eu fiquei bastante inquieta nessa parte. Tá. Esse é realmente um fenômeno muito inquietante, quer dizer, aí tem duas coisas. Uma das coisas é que eu comentei na aula para chamar a atenção dessa figura, que é pelo menos desse lado esquerdo da figura, que vocês já viram esse esquema uma vez na vida, basicamente nesse curso, quando a gente estava estudando o efeito fotoelétrico, né? Então, no vídeo eu chamei a atenção que se você tem um elétron aqui, por exemplo, ele ganha uma energia é, maior do que esse W, que é a função trabalho, então o elétron consegue escapar daqui, que é essencialmente o efeito fotoelétrico. E ele ganha essa energia absorvendo um fóton, né? E quando a gente fala do efeito de tunelamento, não é a mesma coisa. E é por isso que ele é estranho mesmo, e é por isso que ele é assim tão inquietante. Porque no caso do efeito fotoelétrico, você tem o elétron nesse nível de energia aqui, e ele passa exatamente para o mesmo nível de energia do outro lado. Isso significa que ele não ganhou energia, né? Se ele passa para o outro lado, mas com uma energia maior aqui em cima, como se ele estivesse livre, ele teria ganho energia, mas de fato não é isso que acontece. E a probabilidade do elétron fazer isso ela é muito pequena, né? No entanto, ela depende dessa distância A aqui, e é justamente o que a gente obteve nesse slide aqui, a probabilidade de transmissão. Ela é toda essa coisa complicada aqui, mas que a gente pode simplificar em determinadas condições, quando o alfa é muito maior que 1, a gente pode simplificar nessa situação aqui. E se você for ver, ela depende da energia mecânica do elétron, da altura do potencial e desse termo aqui, né, 2 exponencial de menos 2 alfa, que essencialmente depende da largura da barreira aqui, né? Então, sim, o elétron o elétron passa por essa região sem ganhar energia. Tem uma, uma a primeira vez que esse efeito foi realmente explicado, não explicado, foi observado, digamos assim, foi numa reação nuclear, quando você tinha uma determinada partícula incidente, se não me engano era uma partícula alfa, no núcleo, e ela não tinha energia suficiente para romper o potencial coulombiano, a repulsão entre os núcleos, né? Então, George Gamow usou o efeito tunelamento para explicar que uma determinada reação nuclear acontecia porque ocorria o efeito túnel, que era o tunelamento dessa partícula para dentro do núcleo, mesmo o potencial coulombiano não deixando e a energia mecânica, a energia cinética da alfa não sendo suficiente. Então, é justamente isso que é inquietante. Isso não é uma coisa que, como eu posso dizer, foi inquietante há um tempo atrás e não é mais. Tanto que eu tinha guardado aqui, eu ia falar para vocês em algum momento, mas eu já vou falar agora. Tem esse colóquio no canal do Instituto de Física. Ele foi proferido por esse professor, Efren Steinberg, da Universidade de Toronto, e ele estuda justamente o que acontece com a partícula durante a transição do tunelamento ali na região da barreira, né? Então, isso é apesar da gente ter entendido como funciona o efeito tunelamento e saber as suas probabilidades de ocorrência, etc., a gente ter transformado isso numa aplicação tecnológica já em diversas áreas, ainda é uma questão em aberto do que acontece com a partícula lá dentro da barreira. Porque se você for ver nesse desenho aqui,
né? Se essa aqui é a energia mecânica da partícula, nessa região aqui, a partícula teria uma energia cinética negativa. O que significa isso? Né? A gente não sabe, não é bem claro o que significa isso. Além disso, se ela tem uma energia negativa, seria como se a gente estivesse adotando que a velocidade pudesse ter uma componente imaginária, talvez. E o que isso se reflete na propagação da partícula aqui nessa região, né? Então, aquele colóquio é justamente sobre isso, e esse colóquio foi convidado no IFUSP porque o professor Alfred Steinberg ele publicou um artigo importante nessa área recentemente, né? E, enfim, é interessante você ver que esse assunto ainda é fonte de debate ainda, né? Mas, além disso, dessa questão da estranheza, eu não sei se tem mais alguma coisa que eu possa comentar para ajudar a ficar menos estranho. Acho que a estranheza ela permanece, é uma questão de se habituar com esses efeitos meio loucos da quântica, mas acho que a minha dúvida é que era essencialmente se isso consiste num ganho de energia, em algo do tipo, você conseguiu explicar, assim, que você falou que se fosse essa questão dele ganhar energia, seria efeito fotoelétrico, não seria esse efeito de tunelamento. E Exatamente. aí, uma coisa também que eu fiquei me perguntando é que, assim, se você já tá. Quando você vai usar o microscópio, né? Aquele microscópio de tunelamento. Se esse é um efeito com probabilidades bem baixas de acontecer, ele é um processo demorado, né? E aí, aquele modelo onde você abaixa, onde você mexe aquela ponta no eixo Z, me parece que vai ser um experimento demoradíssimo, né? Porque além de você ter que esperar que um efeito de probabilidades baixas aconteça, você ainda tem que acompanhar a superfície do material. E eu fiquei me perguntando assim, se realmente é muito tempo ou se acaba que não é tanto tempo assim, porque isso acontece bastante, então mesmo que tenha probabilidades baixas, ele é meio que recorrente. Não sei se eu fui clara. Foi claro, sim. O que eu quero chamar a atenção para você nesse caso é o seguinte: a probabilidade baixa na mecânica quântica, ela pode estar atrelada a um tempo longo de espera para o evento ocorrer, mas ela também pode estar atrelada ao fato de que a gente tem que observar esse efeito numa visão coletiva. O que eu quero dizer com isso? Você tem que pegar essa probabilidade que é muito baixinha, mas você vai ter que multiplicar pelo número de elétrons que tem aqui nessa superfície, que é muito grande, né? Então, o que acontece é a probabilidade de transição ela é baixinha, mas não é que ela se reflete num tempo de medida longo, mas ela se reflete numa corrente elétrica muito baixa, né? Então, ela vai ser uma corrente da ordem de centenas de atto-amperes até pico-amperes, a depender de quão pontuda é essa ponta aqui, qual é a distância, a diferença potencial, mas ela é mensurável com os equipamentos que a gente possui atualmente, quer dizer, a gente consegue medir essa corrente mesmo ela sendo muito baixinha. E ela é associada a essa probabilidade muito baixa e ela é possível de mensurar porque o número de elétrons aqui é muito grande, né? Se você for pensar que o número de átomos é grande e o número de elétrons é z vezes esse número de átomos, então você já vai ter uma noção de que ali naquela região o número de elétrons é grande, né? Então tem esse efeito também, tá? Então o tempo de espera que eu falei no vídeo, que esse modo de funcionamento do microscópio é mais demorado, é justamente o tempo de espera de movimentação mecânica da ponta, né? Que normalmente nesses dispositivos a movimentação mecânica é o que demora mais. Mas a probabilidade baixa se reflete a baixa corrente, e não exatamente ao tempo de espera. Tá? Ah, entendi, porque é como se você tivesse todos os elétrons ali daquela superfície meio que sofrendo o mesmo processo ao mesmo tempo. Então, o que acontece é que, como eles estão sofrendo todos ao mesmo tempo, você tem poucos elétrons por conta da probabilidade baixa, e aí isso resulta numa corrente pequena, mas como está acontecendo ao mesmo tempo para todos os elétrons, você não tem um tempo de experimento muito longo. É isso? Exatamente, exatamente. Beleza, professor, obrigada. Bem Tá? claro. Não.
Um exemplo de onde isso se reflete num tempo longo seria, por exemplo, num decaimento nuclear. Por exemplo, quando a gente for ver decaimento nuclear em Física Moderna 2, você vai ver que tem um tipo de decaimento que ele se dá por um efeito de tunelamento. Uma partícula alfa tunela para fora do núcleo, né? Aí, quando a gente estiver discutindo, você vai ter a noção lá de que dentro do núcleo podem ter alguns clusters, algumas partículas alfa presas dentro do núcleo, mas é um número muito pequeno, sei lá, 4, 5, 1, 2, né? Então, nesse caso, aí a probabilidade de tunelamento vai se refletir numa espera maior, justamente porque você está esperando um indivíduo, um núcleo de hélio, lá, uma partícula alfa, sofrer o tunelamento. Então, para esse cara, a gente tem que esperar um tempo longo. Mais alguém tem alguma pergunta? Bom, para puxar assunto enquanto vocês pensam, eu vou chamar a atenção para essa figura aqui, né? Duas coisas são interessantes. Primeiro é esse arranjo experimental aqui, né? Ele não é que ele seja um arranjo experimental gigantesco ou alguma coisa preparada com uma estrutura muito grande, mas ele é um dispositivo para observação da distribuição atômica, né? Veja aqui nessa imagem da esquerda, que é a outra coisa que eu quero chamar a atenção, que o que a gente vê aqui é justamente as distribuições de átomos de carbono no topo de uma superfície de grafite, né? Então, justamente, é um desenvolvimento razoavelmente simples, tem componentes tecnológicos, mas não é um experimento como, por exemplo, o, os aceleradores que foram utilizados para se estudar o núcleo, etc., né? Então, a gente consegue ter uma imagem a respeito da superfície, dos materiais. Tem uma coisa que eu não cheguei a comentar no vídeo, mas também tem essa corrente aqui, também vai ter uma dependência da disponibilidade dos elétrons que estão aqui na superfície, né? Então, dependendo da medida que a gente, da análise que você faz da corrente, você consegue fazer uma interpretação a respeito dos potenciais quânticos que estão aqui na superfície, né? Eventualmente pensar em algum aprisionamento de elétrons, etc. Então, é um desenvolvimento bastante importante do ponto de vista tecnológico e que retroalimenta o entendimento da mecânica quântica, né? Principalmente na parte de novos materiais e de física de superfície. Quer dizer, quando você desenvolve um equipamento como esse que te traz mais informações a respeito da física atômica e da física de superfície, essas novas informações retroalimentam o modelo quântico, né? Então, isso eu acho bastante interessante. Eu não sei se vocês pensaram por esse ponto de vista, mas às vezes eu me pego pensando a respeito disso, né? Como o modelo gera desenvolvimentos que retroalimentam o desenvolvimento do modelo. Bom, depois de... Oi. Desculpa estar te alugando hoje aqui, essa aula. Por favor, se você não falar, eu acho que ninguém vai falar. Por exemplo, ficou meio que claro para mim que quando você usa aquele método que você mantém a corrente constante, a partir do movimento em Z, digamos assim, da ponta, você consegue meio que elaborar como que seria a superfície do material, né? Você consegue meio que modelar isso. E aí eu fiquei me perguntando qual que é o uso mais comum para o outro método, né, de altura constante, porque eu não consegui entender quando ele é usado, qual que pode ser o uso prático dele, assim, porque essencialmente eu fiquei pensando, bom, quando você tem
um buraco ali muito fundo na superfície do material, você não tem como saber a distância que ele está, porque essencialmente, como a corrente vai ser zero, ele pode estar uma distância, seria a distância limite para você ter uma corrente nula, ou ele pode estar muito mais abaixo do que isso. Aí eu fiquei me perguntando qual que seria o uso prático nesse caso, assim, quando se deixar a altura constante. Pois é. Eu vou te falar da pouca experiência que eu tenho, tá certo? O que eu sei aqui é do que eu estudei, do que eu um pouco utilizei esse microscópio, mas o que acontece é, como esse método aqui ele é muito mais rápido, pelo menos na minha prática laboratorial, quando eu precisei usar, o que eu fiz foi usar esse método aqui para explorar as regiões que eu queria analisar, né? E depois eu acionava esse método e aí eu ia embora e buscar o resultado depois, né? Mas aqui tem uma clara diferença a respeito da polidez, né? Da rugosidade dessa superfície, né? Então, se eventualmente essa rugosidade aqui, da superfície que você está analisando, ela não é relevante, ela não é grande, então esse método aqui vai te dar a mesma informação que esse, né? Aí a gente tem que olhar essa expressão aqui da transmissão, ver que a transmissão ela depende de uma exponencial negativa da distância, né? E aí você tem que pensar que nesse método aqui, você tem um range de alturas que você consegue medir, né? Lógico, sempre para baixo, para cima é porque a ponta bate, né? É sempre para baixo. Então você tem um range máximo de alturas. Dentro desse range máximo, os dois modos são equivalentes. Agora, acima desse range máximo, aí esse método traz a informação do relevo, enquanto esse aqui traz uma informação incompleta, etc. Então, no uso prático, foi assim que eu usei esses dois modos, né? Agora, eventualmente, alguém que seja especialista possa te dizer algum outro detalhe que me escapa. Uma coisa que é importante a gente notar também, é que na prática isso tem uma certa influência, é que na hora de você escolher essa ponta, você tem que escolher qual que é o quão aguda é essa ponta, né? Ela tem uma influência muito grande em qual é a rugosidade que você vai conseguir medir. Porque, como está ilustrado aqui no desenho, tem 3 setinhas aqui, né? Você veja que os elétrons não vão só para a pontinha, mas vão para umas regiões mais laterais aqui também, né? Então, quanto mais aguda for essa ponta, mais estreito é a região que você está analisando na superfície, né? Então, se essa ponta aqui for muito larga com relação às variações que você tem na superfície, você também não vai ver as variações, você vai ver uma coisa meio lavada, assim, uma coisa meio alisada, né? Mas tem essa relação. É como se você tivesse que mais ou menos saber qual é a rugosidade para poder você medir a rugosidade, né? Mas acaba sendo, em certas situações, uma condição de tentativa e erro. Quer dizer, você põe uma ponta, mede, olha se a imagem ficou meio lavada, depois você troca. Enfim, tem que ter um pouco de experiência nisso, que é uma experiência que me escapa. Quando eu fiz, eu tinha a assistência de pessoas que eram especialistas nisso, mas, enfim, é isso que eu consigo te dizer no momento a respeito disso, tá? Então, tem um método que é rápido, ele demora, sei lá, 1 hora, uma coisa assim, escaneando uma superfície. E o outro método que já é várias horas, que é justamente para ajustar a altura. Beleza, professor, ficou bem claro, obrigada. Legal. Professor, eu tenho uma dúvida. Diga-me. Assim, lá no final do slide, né, o senhor coloca a questão pro potencial degrau, se a energia é menor que o degrau, existe a probabilidade não nula da partícula penetrar na região proibida classicamente. Isso pode ser considerado um tunelamento, porque, assim, pensando bem, ela vai penetrar numa região ali, de energia, né? Assim,
não pode ser considerado um tunelamento? Você se refere a esse slide aqui, quando eu chamo a atenção de que tem um pedacinho pequenininho da função de onda aqui, é isso? Na verdade seria um degrau, né? Potencial, esse aí seria o barreira, certo? Na verdade, esse aqui é uma barreira tão longa que vira um degrau, mas a gente pode ir lá no degrau. É uma barreira tão larga que a probabilidade de transmissão é muito baixa, sim. então é nula, então ela vira... Mas acho que você está faz falando sentido. aqui, né? Isso. Uhum. Então, exatamente. Então, Matheus, aqui a gente não pode chamar de tunelamento, porque o que a gente chama de tunelamento é quando a partícula atravessa um potencial que é uma região classicamente proibida. Nesse caso, a gente não pode considerar como sendo um tunelamento, porque quando a gente calcula o coeficiente de reflexão, ele é igual a 1 nessa condição. Certo. Né? Então, apesar da partícula ter uma probabilidade de poder ser encontrada na região classicamente proibida, a tendência dela é, em algum momento, ela retornar. Então, a gente não chama de tunelamento por causa disso. Tá, ok, faz sentido. E só um outro detalhe, tem também o fato de que, assim, no potencial degrau, né, essa energia menor, existe a probabilidade não nula da partícula penetrar na região proibida, classicamente. Então, ela pode ou não atravessar, né? Não existe uma regra. No potencial barreira. Isso. Então, no potencial barreira, o que a gente pode imaginar aqui, cadê os coeficientes de transmissão? Então, aqui a gente não calculou de reflexão, a gente calculou só o de transmissão, né? Então, o que acontece aqui é que a gente vai calcular essa transmissão, ela vai dar a probabilidade da partícula atravessar essa barreira. Então, de um conjunto de partículas que batem aqui, que incidem nessa barreira, apenas uma fração vai sofrer o efeito de tunelamento. Essa fração é dada por esse coeficiente T aqui, né? É o coeficiente de transmissão. Então, se você tem 1 milhão de partículas vindo nessa direção, 1 milhão vezes T é o número de partículas que vão sofrer o efeito de tunelamento e vão acessar essa região de X positivo. Entendi. Ok. Sim, beleza. Obrigado. Bom dia. Bom dia, Gilberto. Tudo bem? Tudo. Professor, eu assisti a aula 8 e acho que assim, eu não sei se eu vou conseguir fazer todas as contas ainda, essa parte que você fala lá, tem uma coisa algébrica aqui, né? Eu tenho uma certa dificuldade, mas dentro do conceito, eu acho que eu consegui entender quase tudo e claro que não sei se eu estou certo, mas acho que a gente parou de ter um entendimento do que acontece no caminho e a gente só fez aquela conta imensa só para saber o fim, né? O resultado final, né? Que acontece no final. E qual que era a dúvida? Tá. Quando a gente usou a equação de Schrödinger para verificar seria a probabilidade, né, de ter a partícula em determinada região. E aí, quando chega naquele resultado, o senhor fala assim que a gente não usou a soma. E aí eu fiquei um pouco perdido, porque eu pensei que a equação de Schrödinger... A gente pode ir naquele slide onde tem um monte de ondinha e no final tem uma soma de ondas que formaria a distribuição das probabilidades. Isso aqui? Isso. E aí eu pensei que a equação de Schrödinger fosse realmente essa soma aqui, essa última, a B aí, né? Que a equação representasse já essa soma, que seria a probabilidade da partícula estar em qualquer, como nesses pontos centrais são os mais prováveis, né, que a gente equacionou aquele experimento da feira do elétron, de forma a conseguir esse exemplo aí, considerando o elétron uma onda, por exemplo. E aí, quando a gente usa a equação de Schrödinger lá no potencial degrau, e aí o senhor falou assim que a gente não usou a soma de ondas, eu não entendi, porque para mim a equação de Schrödinger já é a soma de ondas. Tá. Essa é uma das dúvidas. Então, o que acontece é o seguinte. Essa aqui... Cadê o meu mouse aqui?
aí que eu tenho que ajustar aqui. Ah, pronto. Essa aqui é a função de onda que representa, é uma representação gráfica de uma função de onda que representaria uma partícula livre, né? E o que eu argumentei nas últimas aulas é que a partícula livre ela tem que ser representada analiticamente por uma soma infinita de funções oscilatórias. Então, esse gráfico aqui é uma expressão visual de uma coisa desse tipo aqui, certo? E quando a gente olha essa expressão, cada um desses termos da somatória é uma dessas ondas aqui, né? Então, o termo n igual a 0 é uma onda, o termo n igual a 1 é uma onda, o termo n igual a 2 é outra onda, né? Então, cada onda, cada termo, cada termo dessa soma está representado graficamente aqui nessas linhas, né? Então, se você se lembrar, naquela aula onde a gente usou argumentos lógicos para se chegar na equação de Schrödinger, uma das condições que a gente impôs era que ela era linear, ou seja, se duas funções de onda, se duas funções são soluções da equação de Schrödinger, uma combinação linear dessas duas funções tem que ser solução da equação de Schrödinger também, né? Então, esse cara aqui, essa somatória, ela é solução da equação de Schrödinger se cada um desses termos aqui também for solução da equação de Schrödinger, certo? Aí, o que acontece? Eu tenho que compatibilizar essa informação com a nossa capacidade manual aqui de resolver o problema da equação de Schrödinger, né? Num problema completo, quando a gente vai resolver ele computacionalmente, quando o esforço é feito pelo computador, eu faço o computador computar todas essas ondas aqui, né? Então, essa simulação aqui, que o código que faz essa simulação tem referência lá nos comentários do vídeo do YouTube, ele está calculando várias ondas. Mas aqui, na aula, a gente calculou a reflexão e a transmissão para apenas uma onda. E como é que eu mostro isso para você? É porque quando a gente vem aqui, olha só, vou pegar esse potencial barreira, porque ele é o que está mais perto, né? Quando a gente pega aqui, ó, as soluções da região 1, região 2, região 3, a gente tem aqui, ó, uma onda indo para a direita, uma onda indo para a esquerda, né? Então, a gente está resolvendo uma onda. Eu estou mostrando para vocês o que acontece com uma onda. Mas, ainda nesse caso aqui do potencial barreira, a gente chega nessa expressão aqui do coeficiente de transmissão. O coeficiente de transmissão, ele depende aqui da massa, do potencial aqui e tal. Mas, para cada termo dessa expressão da partícula livre, para cada termo aqui, você vai ter um coeficiente de transmissão diferente, né? Então, se você pensar que essa modulação aqui, ela é dada essencialmente por esses coeficientes AN aqui, depois que transicionou, você vai ter TN vezes AN. Então, o formato muda, certo? Algumas frequências vão passar com uma probabilidade menor do que outras, né? Então, o formato dessa modulação aqui, dessa função de onda, ela vai mudar. As condições que você vai poder conseguir calcular a distribuição de probabilidade vai ser outra. Essencialmente, o que vai acontecer é que aquela gaussiana vai ficar mais larguinha, né? Mas o que acontece é que aqui, didaticamente, a gente está resolvendo para uma onda só. Isso é uma coisa que eu poderia ter passado batido e a gente ter calculado só para uma onda, mas eu faço questão de mostrar isso, porque é uma coisa que está subjacente, está sendo subentendida nos livros-texto, e que ela é muito importante para o entendimento total da mecânica quântica, né? Então, por isso que eu estou chamando a atenção para isso. Eventualmente você veja no Iceberg, tem algum comentário passando muito curto a respeito disso, mas eu chamo uma atenção um pouco maior porque eu acho que isso é bastante importante. Legal, professor. Nesse sentido, parece que é meio
quase que impossível fazer a conta manualmente, né? Considerando o somatório, né? Porque deu um trabalhão fazendo com uma onda só. Então, mas assim, de uma vez que você conhece o coeficiente de transmissão, você consegue calcular para várias ondas, né? Entendi. Se eu uso o coeficiente, não mudaria, então? Então, ele, se você for ver, ele depende da energia da mecânica da partícula, né? Para cada onda você vai ter um momento diferente, e aí para cada momento você tem uma energia, mas sabendo o comprimento de onda, você calcula o momento, pega o momento, calcula a energia, põe aqui e calcula o coeficiente de transmissão, né? Então, a gente tem um trabalho muito grande aqui para calcular o coeficiente de transmissão, mas depois fica fácil calcular o coeficiente de transmissão para todas as ondas, né? A gente tem sorte que a onda ela tem um formato fixo, né? Cosseno mais I seno lá. E também a gente tem sorte de que esses coeficientes aqui, esses coeficientes AN aqui, eles mais ou menos convergem. O que isso quer dizer? É que eu posso somar e em determinado ponto no código computacional, eu posso truncar e parar de continuar somando para o infinito, porque daí as contribuições das ordens superiores são muito pequenas, né? A questão é só quão acurado você quer fazer esse cálculo, né? Então, nos programas lá, aquele programa que eu usei para fazer essa simulação, você define lá o número de ondas que você vai calcular. Aí pode ser 100, 500, 1000, né? Depende de quão acurado você quer o cálculo. Tá certo. Bom, fiquei com algumas dúvidas em relação... eu acho que essa parte ficou bem legal, já deu para ter uma esclarecida. Em relação à parte física, de não estar conseguindo extrair da equação alguma coisa que me direciona, né, sobre o que estaria acontecendo. E aí me surgiu uma questão, né, se essa energia mecânica menor do que a barreira potencial é uma energia média, né, professor? Porque eu fiquei pensando, como uma partícula poderia tunelar, né? Aí eu pensei, no mínimo ela deveria ter uma energia maior, né, do que a barreira, e aí ela consegue, e aí seria a energia média seria menor do que a barreira, mas aí eu poderia ter partículas que teriam energia maior do que a barreira e por isso elas passam, ou existe um outro fenômeno associado que a gente não entende e ela chega lá. Tem uma coisa relacionada ao princípio da indeterminação, né? O princípio da incerteza de Heisenberg, que é pelo fato de você estar somando várias dessas ondas aqui, algumas dessas ondas vão realmente ter a energia maior do que a barreira, né? Só para relacionar essa pergunta com a pergunta anterior. E aí essas partículas elas vão ser transmitidas com um potencial que a gente não calculou nessa aula. Acho que o Gilberto caiu, né? Vou continuar respondendo. Aí ele... Oi? Tem alguém me ouvindo? Eu estou te ouvindo. Sim, professor. Agora sim, professor. Porque aqui deu que a minha internet estava falhando, aí eu não sei se era o Gilberto que caiu ou assim. Mas até me perdi. Oi, Gilberto, você caiu e voltou, foi isso? Porque eu falei, aí travou todo mundo, aí eu saí. Eu não sei o que aconteceu. O Zoom tem esse problema aí. Eu me perdi um pouco, você estava perguntando a respeito da energia, se era uma energia média, né? Isso mesmo. Porque a partícula tunela e isso não faz sentido para mim. Então, o que eu tenho para responder para você é o seguinte. Nesse contexto aqui da primeira pergunta que você me fez, a gente vai ter várias ondas. Eventualmente, alguma delas vai ter um momento que dê uma energia cinética para ela, que confere uma energia mecânica maior do que a barreira. E essa vai ser transmitida com um coeficiente de transmissão que a gente não calculou nessa aula aqui. Tá? O que a gente calculou foi o coeficiente de transmissão quando a partícula tem, de fato, uma energia mais baixa que a barreira. Né? Então, essa energia mais baixa que a barreira e a partícula transmitindo para o outro lado, ela não é uma energia média, sim a energia da onda, né? A energia da partícula que tem essa função de onda. Né? Então, existe realmente essa questão de ser uma região classicamente proibida, a gente não conseguir entender isso aqui muito bem, mas a gente tem que, mais ou menos,
constatar que isso aqui é realmente um efeito que acontece justamente pelas evidências experimentais, né? Então, tem aqui, de fato, partículas que transicionam, elas cruzam essa barreira, mesmo elas não tendo energia suficiente para que isso aconteça. E a condição para que isso aconteça é que essa função aqui, ó, que é a parte assintótica da função de onda, ela não se anule nessa região, né? Então, veja aqui que, nesse caso, ela caiu, né? Ela vem caindo, caindo, caindo. Quando chega no final da barreira, ela não é nula, né? Ela tem essa alturinha aqui, ó, né? Ela tem essa probabilidade. Então, essa probabilidade passa a ser a amplitude da oscilação aqui. Ela não é nula? Ah, não tem nada a ver. Eu pensei que talvez por a gente considerar que a onda não volta nunca mais, e eu sei que uma hora ela ia voltar, poderia dar esse efeito, mas eu acho que não, né? Não. Não. Se você olhar a solução do potencial degrau, você vai ver que pelo fato dessa função aqui, ó, ela é assintótica, né? Ela é assintótica. Isso significa que a função nunca toca esse eixo x aqui. Então, a função de onda nunca chega de fato a zero. Então, não importa quão arbitrariamente longa seja essa barreira, sempre vai ter uma amplitudezinha bem pequenininha que vai passar pela barreira. Mas ela vai ficando um processo cada vez menos provável quanto mais longa essa barreira, né? Mas essa amplitude é um sinal ou é uma partícula? É um sinal do outro metal que está emitindo ou é uma partícula que pulou mesmo? Então, essa amplitude aqui é a amplitude da função de onda. E ela, ao quadrado, é a probabilidade de Ser você uma encontrar a partícula, né? partícula. Não é de ser uma partícula, é de encontrar uma partícula. De encontrar uma partícula. Que veio de um outro lugar, por exemplo, né? Porque... Veio daqui, né? Veio do x negativo na direção do x positivo. É que, Não no caso... não é uma partícula qualquer, né? Sim, a partícula que a gente... É a partícula de estudo, né? Seria uma partícula, teoricamente... Ela livre, eu fiquei um pouco na dúvida, porque existe uma diferença de potencial, e mesmo que ela seja menor do que o potencial barreira, eu acho que ela tem uma certa influência entre a liberdade da partícula, né? A partícula eu acho que não é totalmente livre. E outra coisa que eu fiquei na dúvida é quando a gente tem aquela potencial barreira que tem um espaço A, né? Que aí o senhor colocou lá depois como seria dois metais, né? O espaço A, dois metais, um afastado um metal do outro. E aí eu fiquei pensando no experimento, como essa coisa é tão sensível, tão pequena, né? Porque essa coisa de pular a barreira parece tão improvável. E aí fiquei pensando se quando a gente mede, não sei o que a gente mede do outro lado, se a corrente o que é, mas por exemplo, se não poderia ser por existir uma diferença de potencial, uma corrente, por exemplo, vamos chamar aqui do metal da esquerda de A e o da direita de B, uma corrente que seja só de B, né? Não precisou pular um elétron de A para B para que em B manifestasse uma corrente. Isso pode acontecer, não pode, professor? E aí não seria... Será? Se eu tivesse só um metal parado e uma única placa de metal, né, no vácuo, sem influência de nada e alguma coisa medindo. E essa coisa vai estar influenciando, claro. Será que de tempos em tempos eu não estaria percebendo alguma corrente, alguma coisa muito pequenininha, porque alguma coisa se alinha e aí flui conforme uma corrente? Não sei. Eu não sei se eu estou entendendo exatamente o que você está falando, mas o que eu entendi de essência do que você está dizendo será que essa corrente de tunelamento não é, na verdade, um erro experimental? É isso? Isso. Que ela seria uma corrente parasita no outro metal, porque do próprio metal mesmo. Isso é uma coisa que correntes parasitas, correntes de fuga, esse é o tipo de coisa que em última instância, é o que limita a física experimental, tá certo? Então, quando você faz um determinado experimento para detectar alguma coisa, algum processo, etc., o que você tem que fazer é lidar com a tecnologia existente para desenvolver um experimento
no qual o sinal do seu experimento seja mais intenso do que todos os ruídos e todas as correntes de fuga, as correntes espúrias do seu experimento, né? Isso é a essência de uma categoria de física experimental, que é na qual eu me enquadro, que é do físico que desenvolve instrumentação. Vai destacar do fundo, é isso, professor? Exatamente. Então, pico, né? quando a gente faz um experimento, quando o físico instrumental, que é o que eu me considero, ele desenvolve um experimento, ele projeta um experimento, ele faz um experimento, ele tem que garantir que o seu sinal está acima das condições de ruído. É interessante, por exemplo, quando a gente observa os seminários, por exemplo, dos experimentos no LHC, o ALICE, o Atlas, ou então aquele experimento LIGO, ou aqueles experimentos, por exemplo, o cosine 100 para medida de matéria escura. Então, por exemplo, no caso específico do Atlas, procurando o bóson de Higgs, ou do cosine 100 procurando os WIMPs da matéria escura, ou do LIGO procurando as oscilações do espaço-tempo e tal. O que você vê é um tipo de gráfico lá, quando você está procurando essas partículas indeterminadas, que é, por exemplo, você mede a probabilidade de interação vezes a energia do processo, ou a coisa que o vale. Mas você vê algumas regiões de exclusão. Eventualmente, eles ainda não encontraram a partícula, não é o caso do bóson de Higgs, por exemplo, que já encontraram. Mas no processo, o que eles fazem é, olha, essa região do gráfico a gente já exclui, porque a gente já tem estatística suficiente para saber que aqui não tem nada. E o que acontece é que, com o passar do tempo, com a mudança da tecnologia, você vai adicionando regiões nesses gráficos, que é para você determinar que aquela partícula não está naquela região de massa ou de probabilidade que você já conseguiu medir, né? As regiões que ainda não conseguiu medir são essencialmente por falta de tempo para acumular estatística ou por ruído, tá certo? Pela limitação tecnológica atual. Então, o que acontece é, geralmente se projeta um experimento complementar que explore outro fenômeno e que por isso acesse regiões de massa e de probabilidade de interação diferentes, né? Agora, aqui é muito claro que a corrente que a gente mede é a corrente que transiciona, atravessa essa barreira, né? Isso porque as nossas condições de medida, elas são muito superiores às condições de medida de corrente de tunelamento, né? E também você tem que ter em mente que a condição dos metais encostando e dos metais não encostando, ela é muito diferente. Quer dizer, enquanto eu tiver uma espessura A de vácuo ou de ar entre os dois metais, eu tenho uma probabilidade de transmissão dada pela aquela coeficiente T lá em cima. Quando eu encostar, aí essa corrente dispara, porque aí ela vai ser dada pela lei de Ohm, que é outra coisa. E que aí a corrente, como são condutores, vai ser muito grande. Então são dois regimes totalmente diferentes. Legal. Tá? Bacana. Então, você pode dizer, mas se eu colocar um terminal num picoamperímetro muito sensível e colocar, ligar isso num metal só, eu não vou conseguir medir uma corrente espura? Olha, você vai medir a corrente induzida pelas ondas de rádio, pelas antenas de celular que estão na redondeza. Mas é claro que você pode blindar o seu experimento, você pode blindar tudo, e aí você mitiga isso o máximo possível. Mas eu te afirmo que essas condições, as condições atuais nossas são superiores à caracterização do efeito túnel. Normalmente eu esperaria uma resposta como essa, professor, né? Se vocês têm essas condições, porque as pessoas sentem, né, é um trabalho sério, né? Então, ninguém está brincando. Mas a gente não tendo essa informação, né, surgem essas dúvidas. Eu acho legal um pouco, sempre comentar um pouco do método. Eu acho interessante para a gente participar um pouco mais da física também. Normalmente, os pessoal comentam muito os resultados, né? E aí, quem não está participando, né, não presenciou aquilo ali, não tem muita noção do que o resultado representa, né? Mesmo tendo uma explicação, uma conclusão sobre o resultado,
vai ser a conclusão da pessoa e você não consegue chegar nas suas próprias conclusões. Sim. E, não sei também se eu dei uma viajada na pergunta que você me fez. Eu posso ter... Não, acho que não. Foi isso mesmo. Inclusive, na parte da blindagem, eu acho que era realmente essa a minha dúvida, né? De gerar uma corrente a partir de efeitos que estão externos, né, ao metal. Ou mesmo se... talvez eu cheguei a pensar, mesmo estando tudo blindado, se internamente, como tá tendo uma movimentação atômica, né? Então existe... Não dá para blindar a temperatura, né? Então existe uma temperatura lá dentro. Se isso também não poderia, de alguma forma, se alinhar, né? Houver um alinhamento e a gente entender isso como corrente elétrica. Basicamente tem que fechar o circuito, mesmo com a temperatura, mas... O Matheus levantou a mão, ele tem uma pergunta. Diga, Matheus. À vontade. Sim, professor, eu, assim, voltando um pouquinho àquela questão do potencial degrau, na situação 2, né, que o senhor chamou, em que a energia é menor que o V0, tá escrito lá, a gente tinha visto, o senhor tinha comentado, um slide, isso aí, a reflexão igual a 1, um pouquinho para baixo. Isso. Uhum. Então, eu me confundi um pouco, porque assim, justamente, né, na mecânica clássica, ele entende que nesse caso não haveria transmissão, né, haveria uma reflexão, já que a gente tem justamente um degrau. E aí, justamente a quântica diz para a gente que a probabilidade dele penetrar é não nula. Só que eu pensando assim, se o coeficiente de reflexão é igual a 1, significa que a probabilidade de que ele volte é 100%. Então eu me confundi, peraí, será que se ele está falando que tudo reflete, então nada penetra? Me confundi um pouco. Tá, aí a gente tem que separar um pouco os dois conceitos. Se você der uma olhada lá um pouquinho no vídeo, eu fiz um comentário seguinte, que aqui a partícula ela tem uma probabilidade de ser encontrada nessa região de X positivo, mas a tendência dela é sempre, em algum momento, retornar. Então, a gente tem que separar o conceito de transmissão de penetração na barreira. Então, a partícula penetra, mas depois ela volta. Tá? Tá, então esse coeficiente, eu estou calculando... acho que eu entendi. É porque eu estava pensando, não sei, no imediatamente após esse coeficiente seria, ele representaria a possibilidade do que iria acontecer imediatamente após o contato da partícula com o degrau. Mas então, na verdade, é no final de tudo, é no tempo igual a infinito, vamos falar assim. Exatamente. Então tem aqui, como essa probabilidade ela cai assintoticamente, existe a probabilidade de que uma partícula venha até aqui lonjão e depois ela volte. E aí pode ser que a gente demore um tempo muito longo para ver esse efeito acontecer, realmente, porque a probabilidade é muito pequena. Mas aqui a probabilidade já não é tão pequena, mas as partículas penetram e voltam. Isso aqui você tem que interpretar como uma probabilidade, né? A probabilidade vai te dar a média de partículas que você vai encontrar aqui se muitas partículas da mesma condição incidirem da esquerda para a direita. Né? Uma coisa que eventualmente ajude a gente a ver um modelo, não sei, é o seguinte: classicamente, se a gente olhar qual que é a força que esse potencial aplica, a força que atua na partícula no ponto x igual a zero ela é infinita. Porque como a força é menos a derivada do potencial, aqui você tem uma variação do dV num dx infinitesimalmente pequeno. Né? Então, é um número finito dividido por um número infinitesimal, que vai dar infinito. Né? Então, o que acontece? Classicamente, a partícula vem, ela recebe um impulso dessa força infinita e volta prontamente. Né? Então, ela vem, recebe um peteleco e volta, na hora. Na mecânica quântica, a gente vê que existe alguns processos de que a partícula ela penetra, demora um pouco e volta. Então, esse efeito, mesmo ela sendo tão abrupto e tão intenso, ele tem um efeito médio em um coletivo de partículas
de eventualmente deixar algumas delas penetrarem e voltarem. Né? Perfeito, professor, obrigado. Então, isso é importante caracterizar essa questão da reflexão ser igual a 1, mas a penetração ser possível, né? Justamente para a gente interpretar que a partícula ela tem a tendência de retornar. Professor, não sei se só fazendo uma analogia com esse experimento que seriam de cargas elétricas, de potencial elétrico, eu fiz uma analogia com um experimento, sei lá, um potencial gravitacional, e eu pensei assim, se tem uma queda d'água, uma cachoeira, né? Então, classicamente, a água sempre vai cair para baixo, né? Então, quanticamente, eu poderia dizer que tem uma probabilidade de ter uma gota de água subindo ou não? Essa analogia não é válida. Eu acho que não é válida. Né? Não é válida? Não, acho que não, sabe por quê? Eu vou te dizer por quê. Porque aí você está na mecânica quântica você está descrevendo as funções de onda indo numa direção, quer dizer, você tem um potencial gravitacional e aí você coloca uma onda e você está dizendo para ela, veja que num determinado ponto eu disse, aqui a gente tem uma onda indo para a esquerda, outra onda indo para a direita. Nessa região eu sei que não vai ter uma onda indo para a esquerda porque não tem nenhum obstáculo, né? Onde eu calculei aqui que o D era igual a 0. Nesse caso, a água está onde D é igual a 0, né? Aqui, só vai para um lado. É isso. A não ser que eu queira modelar também o fundo da cachoeira, né? Aí o fundo da cachoeira lá é outro potencial. Mas o potencial, enquanto ela está caindo, é só o gravitacional. E aí a gente teria que descrever cada gota teria a sua função de onda, a gente diz, ela está indo para baixo. E a onda estava indo para baixo. Até que ela encontrou aqui essa ruptura do potencial aqui, né? Então, nesse sentido, se é só o potencial gravitacional, as partículas já estão coerentes indo na direção do potencial, de preferencial do potencial, não tem por que eu descrever uma partícula com a função de onda indo para cima, né? A não ser que tenha alguma mudança do potencial, né? Por exemplo, o fundo da cachoeira lá, e aí bate, reflete, aí a gota vai para cima, alguma coisa desse tipo. Não sei se foi claro que eu respondi. Legal, professor. Mais alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Bom, eu vou explorar as questões de álgebra na monitoria, porque eu acho que é mais tranquilo. E eu acho que eu consegui tirar as dúvidas que eu tinha, professor. Tinha ficado bastante dúvida. E com certeza vão surgir mais quando eu passar a ler um pouco mais, mas aí a gente consegue conversar nas próximas aulas. Né? Para mim foi bastante produtivo. Só queria saber se, como teve essa aula hoje, a gente não vai ter a aula 9, assíncrona? Junto também, ou não? Vai ter. Hoje? Não, hoje não. Ah, tá. Perfeito. Tá. Então não preciso me preocupar mais com aula. Só revisar o conteúdo que já tenho, né? Não, a aula 9 é para... Para hoje? Não, a aula 9 é para a prova, né? Ela cai na prova, é isso que eu quero. Ah, tá. Mas no caso é que hoje eu dispararia uma aula no YouTube e essa aula não vai acontecer. Ela aconteceu aqui, né, com a gente. É isso. Exatamente. Obrigado. Então, acho que eu já estou saindo. Obrigado, professor. Nada. Professor, eu tenho só mais uma questão final, que eu deixei mais para o final, por ela ser mais matemática mesmo do que uma questão de entendimento da física da coisa. Pois não. Eu tenho um pouco de dificuldade de série de Fourier e tudo mais. Acho que eu não tive muito contato com isso na graduação, eu estou tendo que dar uma olhada por cima agora. E aí, naquela animação que você colocou no final da aula, pelo que eu entendi, em cima você coloca a função de onda em função de x, e aí a segunda é a função de onda em função
Eu não sei como chama, é transformação de Fourier, transformada de Fourier que chama, embaixo. Embaixo aqui é a transformada de Fourier. E aí eu fiquei só com uma questão, assim, de, essencialmente, qual seria a diferença de interpretação desses dois gráficos. Se ela é igual à interpretação em si, né, que é que você tem um pico, que é quando você tem a partícula livre se movendo, ela encontra a barreira, e aí você tem isso refletido em probabilidades, né, daquela onda que se chama para Fourier, ou se existe alguma interpretação diferente depois que você faz essa transformada, assim, se depois dessa transformada você interpreta o gráfico de outra forma ou se é a mesma coisa. Tá. Mais matemático mesmo. Tá bom. Vamos lá, vou tentar, tá bom? Vamos ver. Aqui, na verdade, assim, eu não comentei sobre esse gráfico aqui no curso, mas ele estava na simulação, eu não quis cortar por questão de referenciar o autor do código lá. Mas aqui o que acontece é o seguinte, se a gente olhar aqui, você veja que é o módulo da função de onda, né? Aqui talvez estivesse faltando um quadrado aqui. Eu não sei se o autor quis dizer que o módulo já era a probabilidade, mas o que a gente está vendo aqui é a probabilidade, tá? Então, a gente tem aqui a probabilidade em função de x, e a informação que ela dá é qual é a probabilidade de você encontrar a partícula em cada um desses valores de x. Então, eu diria que o valor mais provável para você encontrar a partícula seria esse menos 25 aqui, porque essa função aqui tem um pico no menos 25, certo? Então, também diria que, por exemplo, no x igual a menos 75, a probabilidade é muito pequena de você encontrar a partícula aqui, né? Veja que existe uma indeterminação, uma certa incerteza na posição da partícula, que é dada por essa largura aqui, ó, né? Então, essa largura aqui seria a indeterminação na caracterização da posição da partícula, né? Então, esse ponto aqui, eu não sei se ficou claro, mas tinha ficado claro já? Sim, eu tinha entendido, tinha conseguido entender bem esse primeiro, que é em função de x, né? Que aí você tem essa gaussiana, porque tecnicamente você tem que fazer uma normalização para que essa integral dê 1, né? E a probabilidade seja 1. E aí nesse pico é onde é mais provável da partícula estar. E aí quando ela encontra uma barreira, a probabilidade seria maior dela passar se ela estiver nesse ponto mais alto. Eu acho que foi alguma coisa assim que eu entendi. A probabilidade dela passar, ela depende mais da integral aqui, né? Mas a gente pode voltar a isso um pouco daqui a pouco. Só vou terminar de responder a sua primeira pergunta. Agora aqui, vamos interpretar o que é esse gráfico, que é a transformada de Fourier desse negócio aqui. Eu só quero chamar a atenção de todo mundo de que eu quero um entendimento qualitativo disso, tá certo? Não é para ninguém ficar pegando o livro do Butkov e estudando o transformado de Fourier, porque a gente está falando disso, tá? É para a gente fazer um entendimento qualitativo disso aqui. Então, essa função, a transformada de Fourier dessa primeira, ela é em função de k. E a gente tem que lembrar que o k é igual a 1 sobre lambda, né? Aí também tem o seguinte, que o p é igual a h cortado sobre lambda. Não era isso? Então, quando eu substituo esse lambda aqui, veja, aqui vai implicar que o lambda é igual a h sobre p, e quando eu coloco aqui, eu tenho que isso aqui é igual a p sobre h, certo? Tá certo isso, né? Então, esse número que a gente está lendo aqui é alguma coisa que é proporcional ao momento da partícula. Então, quando a gente faz a transformada de Fourier desse cara aqui, o que a gente tem é a probabilidade no espaço dos momentos. Ou seja, esse eixo aqui é o momento da partícula, né? E aí a gente olha, a gente vê que existe um momento que ele tem a maior probabilidade, que, sei lá, deve ser aqui 1,2, não sei, 1, sei lá, perto de 1 aqui, tá certo?
que são o momento dessas partículas nessa situação aqui, nesse tempo 0,50 aqui, né? Então, essas partículas, elas têm um momento positivo, ou seja, elas estão indo para a direita, né? Mas também eu quero chamar a atenção de que tem uma dispersão aqui, ó. Tá certo? Então, nesse ponto aqui, nessa linha tracejada, é a posição de maior probabilidade. Então, esse cara aqui é o momento mais provável. Se você quiser olhar, por exemplo, qual é a probabilidade de uma partícula ter um momento igual a 4, ela é muito pequena, né? Aqui, um momento igual a -4, ela é muito pequena também. E aí, se a gente olhar, é uma propriedade da transformada de Fourier, que depois vira, na mecânica quântica, o princípio o princípio da incerteza de Heisenberg, é que essa largura na distribuição x, que eu vou chamar de ΔX, vezes essa largura da distribuição do momento, que eu vou chamar de ΔP, é maior ou igual a H sobre 2. Eu não lembro se é H cortado sobre 2 ou H sobre 2, mas deixa eu ver. Não vai ter aqui, não. Mas, enfim, existe uma relação entre essa largura e essa largura. Ela é dada pela propriedade transformada de Fourier e é o princípio da indeterminação. Tá? Então, a interpretação que a gente faz desse gráfico aqui é justamente a probabilidade de você encontrar uma partícula nesse conjunto aqui, ou da partícula ter esse momento, associada a essa função aqui, né? Uma coisa que você pode olhar depois, dar o play lá no vídeo para ver, é que esse pico ele começa aqui, nessa posição, né, centrado nessa linha tracejada aqui, né? E aí, depois da transição, aparece um pico grande aqui, que seria o pico dessa gaussiana voltando, e aí ele tem um momento negativo, porque ele está voltando. E aparece um outro piquinho, mais baixinho aqui, que é o momento da partícula que está indo para frente. Tá? Momento positivo. Ou das partículas, né? Sei lá, a gente pode pensar nisso coletivamente, né? Não sei se deu para entender. Não sei se ficou mais confuso do que qualquer coisa, mas... Não, professor, de forma alguma. Deu para entender, sim. Eu estava tendo dificuldade nessa interpretação de que a segunda animação ela tratava dessa probabilidade do momento, né? E aí, inclusive, até quando você foi falando, eu já achei que você ia falar da questão da incerteza, que você tem uma largura maior em x, então você tem uma indeterminação maior em x e menor em p, que é o que fala o princípio da incerteza, que eles são inversamente proporcionais, né? Quanto mais determinado um é, menos determinado o outro é. Ficou bem claro. Exatamente. Então, assim, eu estou tentando mostrar isso aqui, eu estou explicando porque eu considero que é interessante, considero que o entendimento disso é relevante, mas, como eu disse, eu quero um entendimento qualitativo a respeito disso, tá certo? Sim, a minha questão era mais nessa coisa qualitativa mesmo, de interpretação do segundo gráfico. Mas, inclusive, eu ia comentar que eu achei essa animação muito legal, assim, tipo, ela tornou algumas coisas, essa coisa da barreira muito clara, me ajudou bastante. Uhum. Agora, voltando àquele assunto que você estava dizendo, da partícula que tiver aqui, ela vai ter mais probabilidade de transmitir e tal. Na verdade, isso aqui a gente pode pensar numa distribuição de probabilidades, né? Então, é uma distribuição de probabilidades que está batendo nesse potencial e essa distribuição de probabilidades vai se dividir. Não é exatamente uma partícula que esteja aqui em cima que vai ter uma probabilidade maior de transicionar. Até porque não existe essa partícula que está aqui em cima, né? Ou isso aqui é um conjunto de partículas muito grande, então você tem partículas em tudo quanto é lugar aqui, ou isso aqui é a probabilidade de uma partícula, né? E ela não está nem aqui, nem aqui, nem aqui, ela pode estar em qualquer uma dessas posições com a probabilidade dada pela amplitude dessa função aqui no ponto que você quer olhar. Então, o que acontece é que você tem um fluxo de probabilidade indo nessa barreira e a barreira faz a dividir esse fluxo de probabilidade. O formato
dessas duas distribuições no final vai mudar em relação ao começo, justamente porque tem algumas ondas que vão passar, outras vão ser refletidas com intensidades diferentes, né, com coeficientes diferentes. Isso muda o formato geral dessa função, tá? Então, isso que eu queria chamar a atenção. Beleza, professor, entendi. Obrigada. Eu que agradeço. Mais alguém tem alguma pergunta? Esse horário, pessoal, é o horário que a minha filha acorda e ela acorda com 100% de bateria. Então, o vídeo vai ficar com ela gritando mesmo. Professor, achei bem legal a pergunta da Mariana. Conseguiu esclarecer coisas que eu não estava vendo também. Aí o senhor falando aqui, eu fiquei um pouco na dúvida. Esse ΔX com ΔP, ele representa o que mesmo, professor? Ele tem que ser maior do que o H sobre 2? São as duas larguras, mas o produto delas significa exatamente. Não entendi muito bem. Então, essa expressão aqui é do princípio da incerteza de Heisenberg e ela relaciona as duas larguras. Né? Tá. Então, isso aqui é uma desigualdade. Então, o que ela está dizendo é que você não pode ter uma precisão arbitrária no X e uma precisão arbitrária no P. Elas estão relacionadas. Acima desse valor, elas podem ter qualquer coisa, né? Pode ser qualquer coisa. E aí vai ser indeterminação experimental, vai ser um monte de coisa. Mas a teoria limita o produto desses dois em H sobre 2. Deixa eu pegar aqui, calma aí. Será que está aqui? Porque eu não quero gravar esse vídeo sem colocar Eu acho que é H cortado sobre 2, por isso que eu estou procurando aqui. É nesse slide aí, professor. É nesse aí do gato. Eu acho que não, eu acho que é naquele que eu falo da partícula livre, não é? É porque eu acho que o senhor mistura na aula, né? Pode ser isso mesmo. É. Aqui. É H cortado, isso mesmo. Então, é maior ou igual a H cortado sobre 2. Então, essa expressão está relacionando essas duas larguras, essas duas indeterminações, né? E ela tem um limite mínimo, é isso que ela está dizendo. Né? Legal, professor, não entendi. Eu acho que eu entendi. Tem alguns exercícios a respeito do uso dessa expressão, né? Como você pode usar essa expressão para fazer estimativas. Né? Sugiro que vocês deem uma olhada lá no exercício. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar. Tá bom? Bom, alguém tem mais alguma pergunta? Bom, eu gostaria de gravar todas as perguntas com conteúdo da matéria para colocar para o pessoal assistir. Então, fazer a última chamada aqui. Alguém tem mais alguma pergunta a respeito do conteúdo aqui? Bom, então eu vou parar de gravar, então, tá bom?